Olá, sétimo ano, bom dia. Hoje, nossa aula de português, nós vamos estar fazendo a nossa atividade no livro de atividades complementares, onde nós vamos avaliar essa tirinha e analisar as alternativas abaixo. Diz assim: mas todo mundo tem. Todo mundo? Quase todo mundo tem. A maioria tem, vários têm, alguns têm. Aqui é um filho, né? Provavelmente ele esteja falando com o pai sobre alguma coisa que ele quer, né? E não tem ainda, e que os coleguinhas ou alguém que conviva com ele tem. Aí tem a primeira pergunta, diz o seguinte: para perceber o humor da tirinha, é preciso ler o que está implícito no primeiro quadrinho. Essa leitura nos permite entender que o que está implícito, o que está oculto no primeiro quadrinho. O que está oculto aqui? O que está aqui é a criança falando com um adulto, provavelmente vamos dizer que é o pai dele, sobre algo que ele quer possuir que ainda não tenha. Vamos aqui analisar as alternativas abaixo. O menino está conversando com um adulto, provavelmente seu pai. Será que isso aqui está correto? De acordo com essa tirinha? Sim, ele está conversando com um adulto. Há uma conversa entre os personagens anterior ao primeiro quadrinho. O menino está pedindo algo que não tem, mas os amigos têm. Isso daqui é verdadeira. E há uma conversa entre o personagem anterior ao primeiro quadrinho. Para ele chegar à conclusão que todos têm, ou seja, a maioria tem, ou alguns têm e vários têm, ele já teve essa conversa posteriormente, né? Anteriormente teve isso aqui. Aí anterior ele falou com alguém e posteriormente ele foi falar com quem? Posteriormente ele foi falar com o pai dele. Então houve essa conversa no quadrinho. Então nós vamos estar marcando aí as três alternativas. Na terceira questão, outro recurso utilizado para despertar o humor foi o uso dos pronomes indefinidos. Pronomes indefinidos são aqueles, né, que o nome já diz, a gente não consegue identificar a pessoa com quem ou de quem se fala. Podemos expressar. A expressão todo mundo representa literalmente todas as pessoas do mundo. Há uma gradação no uso dos pronomes indefinidos. O pronome alguns tem sentido mais definido que vários. A expressão a maioria é sinônimo de alguns. Então, sobre esse aqui, nós podemos afirmar que a expressão todo mundo está representando e o pronome alguns, ele é mais definido que vários. Aí vem a quinta questão, que é falando sobre os recursos que nós vamos utilizar para melhorar a palavra, que tem em busca o seu significado, que é a etimologia, que é o significado original, e onde ele fala aqui. Vamos ler essa parte aqui. É de origem grega, né, etimologia, relação direta, que significa, respectivamente, narrar algo para alguém e nomear algo, designar. Na Grécia, cabia os poetas rapsados a função de narrar os mitos. Na Grécia Antiga, os poetas eram autoridade responsável por narrar todos os acontecimentos, tudo o que havia acontecido em outros tempos, tão antigos que remetem ao surgimento do universo. Nesse conflito, faça uma pesquisa na internet e em livros e revistas para responder as questões. Aí, aqui, eu coloquei o meu ponto de vista, né? De onde vinha a autoridade desses poetas? Ele vinha do domínio que eles tinham sobre a palavra. Aí pergunta aqui, por quem eles eram credenciados a narrar os fatos? Era credenciado a narrar os fatos pela capacidade linguística, por respeitarem as tradições. Então, como eles respeitavam, eles tinham essa capacidade de narrar os fatos. Aí, letra B. Os poetas não poderiam alterar parte alguma das narrações místicas. Por quê?
Porque se eles fizessem essas alterações, eles não estariam narrando. Porque ao mudar narrações míticas, esses poetas estariam mudando a parte da cultura de certos países e tribos. Se eles fossem mudar o que eles estavam narrando, eles não iam narrar, né? Eles iam estar mudando, ia estar sendo diferente o que eles já tinham como cultura, a cultura dos países e as culturas das tribos que eles falam lá. O compromisso com a verdade de mito está presente também em outras narrativas míticas de outros locais além da Grécia. O texto a seguir é de origem africana e por meio da fala de um Diele, que seria o equivalente para alguns povos africanos ao poeta raptizado, o grego, podemos confirmar a importância desse compromisso. Divinamente exata e deve-se ser exato com ela, a língua que falseia a palavra vicia o sangue daquele que mente. Quem estraga com suas palavras estraga a si mesmo. O aviso dado pelo Diele africano adverte para o perigo de falsear a palavra que foi conseguida ao poeta pelas divindades sobre o risco de se autodestruir ao desvirtuar a narrativa em sua verdade original. Nesse contexto, nós vamos analisar as informações. Tanto o poeta quanto o dele eram escritores que registravam mitos em livros a fim de alterar as narrações. É falso. Sempre que ocorria algo muito grandioso, como a erupção de um vulcão ou uma tempestade, a causa poderia ser interpretada como resultado de alterações na narrativa mística? Sim. E a preocupação com a narrativa mitológica não faziam sentido para as civilizações antigas, pois sabiam que o universo e tudo o que compõe não poderiam ser recriadas. Nós vamos estar marcando a letra D. A sétima, nós vamos falar sobre a mitologia. Todos nós temos nossos mitos e nossas crenças que não são comprovados pela ciência. E aqui ele vai falar de mito e da filosofia. A filosofia, ela questiona e só teremos a comprovação pela ciência. Diz o seguinte: as narrativas mitológicas começam a existir há muito tempo. Em sua existência servia para trazer respostas e para orientar muitas ações. Mas se costuma dizer que, com o tempo, os mitos foram substituídos pelos pensamentos filosóficos. Sobre o pensamento mitológico, marque a alternativa correta. Os mitos foram substituídos pela filosofia, pois, enquanto aqueles contavam as mentiras, estas aceitavam a verdade. A filosofia e o mito são tentativas diferentes de explicar a realidade e que, por serem diferentes, não devem ser comparadas ou separadas como se um negasse ao outro. O mito não é tão correto quanto a filosofia, pois ele se preocupa com a verdade. Tanto o mito quanto a filosofia preocupam-se cada um com seu modo, com a verdade, mas só a última alcança uma verdade absoluta, ou a filosofia foi criada para negar as mentiras. Nós vamos estar marcando a alternativa B, que a filosofia elas são diferentes, mas que na comparação de uma para outra, o mito não tem, mas a filosofia ela questiona o mito. A filosofia ela não comprova, mas ela vai questionar o mito. Que comprova mesmo é a ciência. Ao estudar a história, estamos sempre lendo sobre pessoas e acontecimentos de outras épocas, alguns tendo ocorrido nos mesmos lugares que vivemos e outros em terras muito distantes. Algumas vezes essas pessoas e situações são também muito diferentes de nós e do mundo que fazemos parte. Por isso precisamos saber que cada época possui seu propósito, sentidos e que o que é correto em um momento pode ser considerado errado em outro. E essa foi a nossa atividade de português de hoje. Tenham todos um bom dia, uma ótima atividade e até a próxima.